Olá, tudo bem? Sou o Marcos e tenho mais uma dica especial para vocês. Pessoal que se interessa, quer começar a ler sobre filosofia. Por onde começar? Normalmente, se você for pedir esse tipo de conselho, vão para te passar uma ideia do avanço da filosofia, vão lhe indicar algum livro de história da filosofia. Na minha opinião, não é por aí que a gente começa a estudar. Então, por exemplo, ninguém se interessa pela matemática a partir da história da matemática. É o contrário. Pessoas que gostam da matemática começam a se interessar e muitas vezes vão ler um pouco sobre a história da matemática. Teatro, mesma coisa. Eu gosto de teatro, gosto de ver as peças e tal, aí pego um livro sobre história do teatro para tentar entender um pouco mais como o teatro se desenvolveu. A mesma coisa se dá com a filosofia. Se você ler um livro de história da filosofia, você vai ler sobre história da filosofia. Isso não é filosofia, não podemos confundir as coisas. E nos livros, maior parte do que temos, corre um grande risco também de relativizar e colocar no mesmo patamar um filósofo como Aristóteles e um charlatão como Karl Marx, chamando Marx de filósofo, considerando no mesmo grupo em que você tem Aristóteles, Platão, Leibniz, São Tomás de Aquino, etc. Então, fuja disso, né? Correndo ainda o risco de acabar lendo um livro da Marilena Chauí, que aí é pior ainda. Existem vários livros que eu poderia indicar, mas um livro especial que eu vou colocar para vocês, para mim, acabou vindo tarde. Eu comecei lendo a história da filosofia, então por isso que eu tenho de experiência própria alguma dos meus traumas por causa disso, nada que não possa ser superado, lógico, mas para quem nunca leu, se eu puder indicar, eu indicaria o livro A Consolação da Filosofia, do Boécio. O Boécio era um senador romano no século VI, que foi injustamente condenado à morte numa daquelas conspirações e reviravoltas do Império Romano, e passou, se não me engano, 2 a 3 anos preso, e na prisão ele escreveu esse livro, A Consolação da Filosofia. Então esse livro retrata um diálogo imaginário entre ele e a filosofia, que aparece na forma de uma enfermeira, uma visão que ele tem, e que começa a dialogar com ele. Ele é amargurado pelo destino que lhe reserva, um destino de injusto, ele que sempre se considerou uma boa pessoa e que está aguardando ser executado. E é esse diálogo com a filosofia que, na minha opinião, transmite muito da unidade da filosofia, do que ela trata, das suas questões centrais, de uma forma muito bem escrita, muito interessante de acompanhar, e que trata das questões humanas essenciais, né? Que a filosofia também ela lida muito em buscar racionalmente os porquês da condição humana. E isso ele faz muito bem, porque o Boécio vai questionar a filosofia. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou destinado a esse fim? Por que o destino é tão cruel comigo? E essas questões vão aparecendo e vão tendo um tratamento. E assim a gente começa a ver um pouco do que trata a filosofia, e não dessa grande bobajada da filosofia moderna, a maior parte dela, tratando de questões abstratas sem uma conexão do que acontece na realidade. E no livro do Boécio ele vai colocar as questões que eu fiz. Mas peraí, e o livre-arbítrio? Como é que eu fico? Eu sou um prisioneiro do destino? Ele decide se que eu estou condenado, eu não posso fazer nada? As minhas ações não têm consequências? Então, como é que um Deus perfeito permite que essas coisas aconteçam? Então são aquelas questões essenciais do ser humano que nesse livro conciso, né, não é um livro muito grosso, ele passa assim, uma primeira mensagem sobre a essência da filosofia. Na minha opinião, então, um bom começo. Isso foi uma dica uma vez que foi dado pelo professor José Murnir Nasser, e eu achei, depois de ler o livro, realmente é o que eu indicaria para quem quer começar. Então, espero que tenha gostado dessa dica. Se gostou, peço que curta aí, deixe seu comentário. E até o próximo Dica de Amigo. E boa leitura com o Boécio, que não vão se arrepender, com certeza.